Minha filha, prepare seu coração porque o que vou contar hoje vai mexer com você de uma forma que talvez nunca tenha imaginado. Aos meus 73 anos, já vi muita coisa nesta vida, mas nada, absolutamente nada, me preparou para presenciar o que aconteceu com minha neta Letícia quando ela descobriu a traição do marido dela. O que esse homem fez depois de ser confrontado foi tão perturbador, tão além de qualquer limite humano, que até hoje, 3 anos depois, ainda me arrepia quando lembro. E olha que eu já vi de tudo nesta vida. Letícia sempre foi minha neta preferida, daquelas meninas que crescem com o coração maior que o peito, sempre vendo o melhor nas pessoas, mesmo quando todo mundo ao redor já tinha desistido. Ela se casou aos 24 anos com o Rodrigo, um engenheiro civil que parecia ter saído de um filme romântico daqueles antigos. Alto, bonito, educado, sempre com uma rosa na mão quando vinha buscar ela para os encontros. Minha neta ficava derretida, dizia que tinha encontrado o príncipe encantado dela. Se eu soubesse o monstro que estava por trás daquela máscara de homem perfeito, teria feito de tudo para impedir aquele casamento. Os primeiros 2 anos foram um conto de fadas. Rodrigo tratava minha neta como uma princesa, levava ela para jantares românticos, viagens surpresa, sempre postando nas redes sociais como se fossem o casal mais apaixonado do mundo. Letícia trabalhava como fisioterapeuta em uma clínica particular e ele tinha acabado de abrir o próprio escritório de engenharia. Pareciam ter tudo planejado perfeitamente. A casa nova no condomínio fechado, os planos para ter filhos, toda aquela vida organizada que a gente vê e pensa que é felicidade de verdade. Mas, minha filha, você sabe como é, né? As aparências enganam, e quanto mais perfeita uma coisa parece por fora, mais podre pode estar por dentro. E foi exatamente isso que aconteceu. Rodrigo começou a mudar de um jeito tão sutil que no começo minha neta nem percebeu. Ele, que sempre foi carinhoso e atencioso, começou a ficar distante, sempre com o celular na mão, sempre inventando reuniões até tarde, viagens de trabalho que não existiam. Letícia me contava que ele chegava em casa exausto, mal conseguia manter uma conversa, sempre com alguma desculpa pronta quando ela tentava se aproximar. O que mais me partia o coração era ver minha neta se culpando por tudo. Ela começou a achar que estava sendo muito exigente, que talvez estivesse cobrando demais atenção dele. Chegou ao ponto de se matricular em cursos de culinária, de dança, mudou o corte de cabelo 3 vezes em 2 meses, tudo tentando reconquistar a atenção do próprio marido. E o desgraçado do Rodrigo aproveitava essa insegurança dela para fazer ela se sentir ainda pior. Quando ela tentava conversar sobre o relacionamento, ele dizia que ela estava sendo dramática, que estava imaginando coisas, que ele estava apenas focado no trabalho para dar uma vida melhor para os dois. A primeira vez que Letícia desconfiou realmente de alguma coisa foi quando encontrou um brinco que não era dela no carro do Rodrigo. Quando questionou, ele disse que era de uma cliente que tinha dado uma carona depois que o carro dela quebrou. A explicação até fazia sentido, mas alguma coisa no jeito dele falar, na pressa para dar a resposta, fez acender um sinal de alerta na cabeça da minha neta. Ela começou a prestar mais atenção nos detalhes, nos horários que não batiam, nas roupas que voltavam com perfumes diferentes, nas mentiras pequenas que começaram a se acumular como uma montanha de evidências. O que Letícia não imaginava era que Rodrigo não estava apenas tendo um caso passageiro. Ele estava vivendo uma vida dupla há quase 1 ano, mantendo um relacionamento sério com uma arquiteta chamada Amanda, que trabalhava em parceria com o escritório dele. E o pior de tudo, minha filha, era que essa mulher sabia que ele era casado e não se importava nem um pouco. Pelo contrário, parecia até se divertir com a situação, como se fosse algum tipo de jogo perverso, onde ela estava ganhando por estar roubando o marido de outra. Letícia descobriu tudo de uma forma que ainda me dá vontade de chorar quando lembro. Ela estava passando mal com uma gripe forte e resolveu ir para casa mais cedo da clínica, sem avisar Rodrigo. Quando chegou no condomínio, viu o carro dele estacionado na garagem, o que era estranho porque ele tinha dito que estaria em uma obra até tarde. Subiu para o apartamento achando que ele também estava doente, talvez com a mesma gripe que ela estava pegando. Imagina o choque quando abriu a porta do quarto e encontrou o marido dela na cama com outra mulher,
no quarto que eles tinham decorado juntos, na cama onde eles dormiam todas as noites há 3 anos. O que aconteceu naqueles primeiros segundos depois da descoberta foi algo que marcou minha neta para sempre. Rodrigo não demonstrou nem vergonha, nem arrependimento, nem qualquer tipo de reação humana normal. Ele olhou para Letícia com uma frieza que gelou o sangue dela e disse, com a maior tranquilidade do mundo: "Você chegou cedo hoje." Como se ela que estava atrapalhando, como se fosse culpa dela por estar ali, na própria casa, no próprio quarto. A outra mulher ainda teve a audácia de rir, de zombar da situação, como se Letícia fosse uma intrusa que estava estragando a diversão dos dois. Minha neta ficou paralisada, por alguns segundos, sem conseguir processar o que estava vendo e ouvindo. Quando finalmente conseguiu reagir, começou a gritar, a chorar, a exigir uma explicação que fizesse algum sentido. Mas Rodrigo continuava com aquela atitude fria, calculista, como se estivesse lidando com um problema de trabalho que precisava resolver rapidamente. Ele pediu para Amanda se vestir e sair. Prometeu que entraria em contato com ela depois, como se estivesse apenas adiando um compromisso de negócios. A frieza dele era tão assustadora que até a outra mulher ficou incomodada e saiu correndo dali sem olhar para trás. Foi nesse momento que Rodrigo mostrou a verdadeira face dele, aquela que tinha ficado escondida por 3 anos inteiros de casamento. Em vez de pedir desculpas, de tentar explicar ou pelo menos demonstrar algum tipo de remorso, ele atacou Letícia com uma crueldade que ainda me faz tremer quando penso. Disse que ela era uma esposa inadequada, que não sabia satisfazer um homem, que ele estava apenas buscando em outro lugar aquilo que ela não conseguia dar. Cada palavra saía da boca dele como uma facada no coração da minha neta, como se ele estivesse se vingando dela por ter descoberto a traição. Letícia tentou argumentar, tentou entender como 3 anos de casamento podiam acabar daquele jeito. Mas Rodrigo já tinha tomado uma decisão que ia mudar a vida dos dois para sempre. Ele disse que o casamento tinha acabado naquele momento, que ela tinha uma semana para sair do apartamento e que ele não queria mais vê-la nunca mais na vida dele. Simples assim, como se estivesse despedindo um funcionário problemático. E quando minha neta perguntou sobre os planos que eles tinham juntos, sobre os sonhos que compartilhavam, sobre tudo que tinham construído, Rodrigo respondeu com uma frase que ainda ecoa na minha cabeça. "Você nunca foi parte dos meus planos de verdade, Letícia. Você foi apenas um passatempo até eu encontrar alguém melhor." Que veio depois daquelas palavras cruéis foi algo que nem nos nossos piores pesadelos conseguiríamos imaginar. Letícia saiu daquele apartamento completamente destroçada. Veio direto para minha casa chorando de um jeito que partia o coração de qualquer mãe ou avó no mundo. Ela mal conseguia falar, só repetia que não entendia como uma pessoa podia fingir amor por 3 anos inteiros só para destruir tudo de uma forma tão covarde. Eu abracei minha neta e senti o desespero dela no meu próprio peito, como se toda aquela dor estivesse passando através de mim também. Nos primeiros dias, Letícia ainda tinha alguma esperança de que Rodrigo voltasse atrás, de que pedisse perdão e quisesse reconstruir o casamento. Ela ligava para ele implorando uma conversa, mandava mensagens dizendo que eles podiam superar aquilo juntos, que amor verdadeiro era capaz de perdoar até mesmo uma traição. Mas minha filha, o coração daquele homem era feito de gelo puro. Ele não apenas ignorava as tentativas de reconciliação da Letícia, como ainda tinha a crueldade de bloquear o número dela em todos os lugares, como se ela fosse uma estranha qualquer incomodando a vida dele. Foi aí que descobrimos o primeiro sinal de que Rodrigo não era apenas um marido infiel, mas um psicopata calculista que havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Quando Letícia foi buscar os documentos pessoais dela no apartamento, encontrou a casa completamente vazia. Rodrigo tinha vendido todos os móveis, todas as lembranças do casamento, até mesmo as fotos dos dois juntos. Era como se 3 anos de vida em comum nunca tivessem existido. E o pior de tudo, ele tinha feito isso em menos de 48 horas, como se já tivesse tudo organizado há muito tempo, só esperando o momento certo para executar o plano. Minha neta descobriu que a conta bancária conjunta tinha sido esvaziada,
que Rodrigo tinha transferido todo o dinheiro para contas pessoais que ela nem sabia que existiam. O apartamento que eles compraram juntos estava em processo de venda, e advogados já tinham sido contratados para garantir que Letícia não recebesse nenhum centavo da partilha dos bens. Era como se ele tivesse passado meses se preparando para aquele momento, documentando tudo de forma a deixar minha neta sem nada quando chegasse a hora de se livrar dela. A família toda ficou revoltada com a situação. Meu filho, pai da Letícia, queria ir até o escritório do Rodrigo e fazer justiça com as próprias mãos. Eu mesma senti uma raiva que não sentia há décadas, uma vontade de proteger minha neta que me fez lembrar da época em que defendi meus filhos de qualquer perigo no mundo. Mas Letícia nos implorou para não fazermos nada que pudesse piorar a situação legal dela. Ela ainda acreditava que a justiça funcionaria, que um juiz veria a maldade do que Rodrigo estava fazendo e daria a ela pelo menos o direito de recomeçar a vida com dignidade. Como nós estávamos errados, minha filha, Rodrigo tinha contratado o melhor escritório de advocacia da cidade, aqueles advogados caros que conseguem transformar qualquer situação a favor do cliente, não importa quão errado ele esteja. Eles pintaram Letícia como uma mulher interesseira que estava tentando se aproveitar do sucesso profissional do ex-marido. Criaram uma narrativa onde ela era a vilã da história, uma esposa inadequada que não soube manter o casamento. E agora queria se locupletar do patrimônio que apenas Rodrigo tinha construído com o próprio trabalho. Os meses seguintes foram um pesadelo de audiências, depoimentos e humilhações públicas que deixaram minha neta irreconhecível. Ela perdeu 15 quilos, desenvolveu ansiedade severa e começou a ter ataques de pânico sempre que precisava sair de casa. O trabalho na clínica virou um tormento, porque todo mundo ficava cochichando sobre o divórcio dela, especulando sobre os motivos da separação, como se fosse entretenimento para as horas vagas. Letícia, que sempre foi uma pessoa sociável e alegre, se transformou em uma mulher assombrada, sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando a próxima humilhação que viria do ex-marido. E elas vieram, uma atrás da outra, como ondas implacáveis, tentando afogar qualquer resquício de dignidade que minha neta ainda tinha. Rodrigo espalhou boatos sobre a vida íntima dos dois, contou para os amigos em comum que Letícia era fria na cama, que não sabia ser esposa, que ele tinha sido obrigado a procurar carinho em outro lugar porque não recebia nada em casa. Mentiras cruéis que se espalharam pela cidade como fogo em palha seca, destruindo a reputação de uma mulher que nunca havia feito mal para ninguém na vida. A gota d'água veio quando descobrimos que Amanda, a amante, estava grávida e que eles já estavam morando juntos no apartamento que Rodrigo tinha comprado com o dinheiro da venda dos bens do casamento. Não apenas ele tinha planejado a destruição do matrimônio com Letícia, como já tinha uma nova vida completamente estruturada esperando por ele. Era como se minha neta nunca tivesse passado de um obstáculo temporário no caminho dele para a felicidade verdadeira com outra pessoa. Letícia entrou em uma depressão tão profunda que chegamos a temer pela vida dela. Ela passava dias inteiros trancada no quarto, sem comer, sem banhar, apenas olhando para o teto como se estivesse esperando a morte chegar e levar embora toda aquela dor. As amigas tentavam visitá-la, mas ela não recebia ninguém. Não atendia o telefone, não respondia mensagens. Era como se ela tivesse desistido de viver depois de descobrir que 3 anos da vida dela tinham sido uma mentira completa. Foi nesse momento de desespero total que aconteceu algo que mudou o rumo de toda essa história terrível. Letícia estava tão desesperada, tão sem esperança, que começou a pensar em coisas que uma pessoa sã nunca pensaria. Ela me confessou depois que chegou a pesquisar na internet formas de acabar com o próprio sofrimento, que havia perdido completamente a fé na bondade humana e na possibilidade de justiça neste mundo. Minha filha, quando uma pessoa chega nesse ponto, quando a dor se torna maior que a vontade de viver, qualquer coisa pode acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Numa noite de chuva forte, quando Letícia estava no fundo do poço do desespero, ela tomou uma decisão que nenhum de nós esperava. Uma decisão que mudaria, não apenas a vida dela,
mas também a vida do Rodrigo de uma forma que ele jamais imaginou possível. O homem que pensou que poderia destruir uma pessoa inocente, sem pagar por isso, estava prestes a descobrir que algumas ações têm consequências que vão muito além do que conseguimos prever ou controlar. O que minha neta fez naquela noite chuvosa de dezembro e como isso levou Rodrigo a uma situação que ele nunca poderia ter imaginado é algo que vai mexer com você de uma forma que nunca esquecerá. Porque, minha filha, a vida tem um jeito muito peculiar de fazer justiça quando os tribunais falham, quando a sociedade fecha os olhos, quando parece que a maldade vai triunfar sobre a inocência. E o que você vai ouvir agora é a prova de que ninguém, absolutamente ninguém, escapa das consequências dos próprios atos para sempre. Naquela noite de dezembro, quando a chuva batia nas janelas como lágrimas do céu, minha neta Letícia estava no quarto dela, olhando para uma foto antiga do casamento. Era uma das poucas coisas que ela tinha conseguido salvar da destruição que Rodrigo fez da vida dos dois. Na foto, eles estavam sorrindo, pareciam genuinamente felizes, e isso tornava tudo ainda mais doloroso, porque mostrava o quanto aquele homem era capaz de fingir sentimentos que nunca existiram. Foi quando ela estava nesse estado de desespero total que o telefone tocou. Era uma ligação de um número desconhecido, desses que a gente normalmente ignora, mas por algum motivo ela atendeu. Do outro lado da linha estava uma mulher que se apresentou como Carla, dizendo que precisava conversar urgentemente com Letícia sobre Rodrigo. Minha neta quase desligou na hora, pensando que era mais alguma pessoa querendo esfregar sal na ferida, mas alguma coisa na voz daquela mulher a fez continuar ouvindo. Carla disse que tinha sido casada com Rodrigo por 5 anos, muito antes dele conhecer Letícia. E o que ela contou fez o sangue da minha neta gelar nas veias. Rodrigo não era apenas um marido infiel. Ele era um predador que fazia isso como um padrão de comportamento. Carla tinha passado pela mesma situação exata que Letícia estava vivendo. O casamento aparentemente perfeito, a mudança gradual de comportamento, a traição descoberta da pior forma possível, e depois a destruição sistemática e planejada de tudo que ela tinha construído na vida. A história de Carla era tão parecida com a de Letícia que parecia ter sido copiada de um manual. Rodrigo havia usado exatamente as mesmas táticas, as mesmas palavras cruéis, os mesmos métodos para isolar a ex-esposa de amigos e família antes de aplicar o golpe final. Carla tinha perdido a casa, as economias, o emprego, e ainda por cima tinha sido difamada na cidade onde morava, obrigada a se mudar para outro estado para recomeçar a vida do zero. Mas o que mais chocou Letícia foi descobrir que Carla não era a única vítima. Rodrigo tinha um histórico de relacionamentos destruídos que remontava à faculdade. Pelo menos 6 mulheres tinham passado pelo mesmo pesadelo, todas seguindo o mesmo padrão. Ele as conquistava com charme e romance, construía uma vida aparentemente perfeita e depois destruía tudo quando se cansava ou encontrava alguém que considerava melhor. Era como se ele tivesse prazer em quebrar pessoas, em ver até onde conseguia levar alguém antes de destruir completamente a vida dessa pessoa. Carla explicou que havia passado anos tentando reconstruir a própria vida, fazendo terapia, lutando contra a depressão e transtorno de estresse pós-traumático causados pelo que Rodrigo havia feito com ela. Foi durante esse processo de cura que ela começou a pesquisar sobre ele na internet e descobriu que havia outras vítimas. Ela tinha conseguido contato com algumas dessas mulheres e elas haviam formado uma espécie de grupo de apoio informal, compartilhando experiências e tentando se curar juntas. O que essas mulheres haviam descoberto, através de investigação própria e contratação de detetives particulares, era aterrorizante. Rodrigo não era apenas um homem que traía as esposas, ele era um sociopata que estudava psicologia comportamental para aplicar técnicas de manipulação e controle mental nas vítimas. Ele escolhia mulheres bem-sucedidas, independentes, com patrimônio próprio, e usava o casamento como forma de ter acesso legal aos bens delas antes de aplicar o golpe final. Letícia descobriu que durante o casamento, Rodrigo havia documentado tudo o que ela fazia, gravado conversas privadas, fotografado momentos íntimos,
tudo para usar como arma, caso ela tentasse lutar pelos direitos dela no divórcio. Ele tinha um arquivo completo sobre a vida pessoal dela, incluindo informações sobre nossa família que ele havia coletado ao longo dos anos, esperando o momento certo para usar tudo isso contra ela. A revelação mais chocante veio quando Carla mostrou para Letícia documentos que provavam que Rodrigo tinha uma conta bancária em paraíso fiscal onde guardava o dinheiro roubado de todas as ex-esposas. Ele não gastava esse dinheiro, apenas acumulava como troféus das vidas que havia destruído. Era dinheiro sujo, manchado de sangue e lágrimas de mulheres inocentes que confiaram no homem errado. Mas minha filha, você sabe como diz o ditado: Deus tarda, mas não falha. E foi exatamente isso que aconteceu. Carla havia passado os últimos 2 anos coletando evidências contra Rodrigo, documentando cada crime que ele havia cometido, cada lei que havia quebrado, cada vida que havia arruinado. Ela tinha conseguido apoio de uma advogada especializada em crimes contra mulheres e estava preparando um processo criminal que poderia mandar Rodrigo para a cadeia por muitos anos. O plano de Carla era simples, mas devastador. Usar todas as vítimas como testemunhas em um processo por estelionato, apropriação indébita, violência psicológica e uma série de outros crimes que Rodrigo havia cometido ao longo dos anos. Ela tinha gravações, documentos, fotografias, depoimentos de testemunhas, tudo organizado de forma meticulosa para garantir que dessa vez ele não conseguiria escapar das consequências dos próprios atos. Letícia ficou em silêncio por alguns minutos depois de ouvir tudo isso. Era muita informação para processar de uma vez só, muita dor acumulada não apenas dela, mas de todas as mulheres que haviam passado pelo mesmo pesadelo. Ela sentiu raiva, indignação, mas também uma estranha sensação de alívio por descobrir que não estava sozinha, que não era culpada por nada do que havia acontecido. Quando Carla perguntou se Letícia queria se juntar ao grupo e participar do processo contra Rodrigo, minha neta não hesitou nem por um segundo. Ela disse que faria qualquer coisa necessária para impedir que outras mulheres passassem pelo mesmo que ela havia passado. Pela primeira vez em meses, eu vi um brilho diferente nos olhos da minha neta, não mais de desespero, mas de determinação e sede de justiça. O que veio depois foi um processo de investigação e preparação que durou quase 1 ano inteiro. Letícia se transformou em uma pessoa completamente diferente, focada, determinada, trabalhando dia e noite para coletar evidências e fortalecer o caso contra Rodrigo. Ela aprendeu sobre leis, sobre procedimentos judiciais, sobre psicologia criminal, tudo para entender melhor o monstro com quem havia sido casada e como fazer para que ele pagasse por todos os crimes que havia cometido. Enquanto isso, Rodrigo continuava vivendo sua vida aparentemente perfeita com Amanda, sem imaginar que uma tempestade estava se formando ao redor dele. Ele tinha subestimado completamente a força e a determinação das mulheres que havia destruído, pensando que elas iam aceitar passivamente o destino que ele havia imposto a elas. Como ele estava enganado, minha filha. Como ele estava completamente enganado sobre o que estava por vir. Durante esses meses de preparação, minha neta se transformou em uma pessoa que eu mal reconhecia. A Letícia frágil e quebrada que havia chegado na minha casa, chorando, havia desaparecido, substituída por uma mulher determinada que acordava todos os dias com um propósito claro: fazer justiça não apenas para ela, mas para todas as mulheres que Rodrigo havia destruído ao longo dos anos. Ela estudava processos judiciais até altas horas, memorizava códigos penais, aprendia sobre investigação criminal como se fosse se formar em direito. O grupo de vítimas que Carla havia organizado cresceu para 9 mulheres, cada uma com uma história devastadora sobre os métodos cruéis que Rodrigo usava para destruir vidas. Havia a Sandra, uma arquiteta que perdeu o escritório próprio depois que ele sabotou os contratos dela com clientes importantes. A Patrícia, uma professora universitária que foi demitida depois que Rodrigo espalhou boatos sobre comportamento inapropriado com alunos. A Fernanda, que tentou suicídio 2 vezes depois de descobrir que Rodrigo havia usado fotos íntimas dela para chantagem emocional. Cada história era mais chocante que a anterior,
mas todas tinham o mesmo padrão meticuloso de manipulação e destruição. Rodrigo estudava suas vítimas como um predador estuda a presa, identificando vulnerabilidades, criando dependência emocional, isolando elas de familiares e amigos antes de aplicar o golpe final. Era um processo que ele havia aperfeiçoado ao longo de anos, tornando-se cada vez mais eficiente em causar o máximo de dano psicológico possível. A advogada que Carla havia contratado, doutora Mariana Souza, era uma especialista em crimes contra mulheres que havia dedicado a carreira inteira a casos como esse. Ela explicou para o grupo que Rodrigo era um sociopata de manual, alguém que não sentia empatia ou remorso, que via outras pessoas apenas como objetos para satisfazer os próprios desejos e necessidades. Segundo ela, homens como Rodrigo eram extremamente perigosos porque conseguiam manter uma fachada de normalidade enquanto causavam destruição sistemática na vida de pessoas inocentes. E se essa mensagem está tocando você de alguma forma, se sentir no coração que isso precisa chegar a mais pessoas que também estão passando por situações parecidas, clique em Valeu Demais para apoiar essa missão de trazer à luz histórias que podem salvar outras mulheres de predadores como esse. Seu gesto de carinho nos ajuda a continuar compartilhando essas experiências que podem fazer a diferença na vida de alguém. Durante a investigação, descobrimos coisas sobre Rodrigo que eram ainda mais perturbadoras do que imaginávamos. Ele mantinha um arquivo digital com informações detalhadas sobre dezenas de mulheres que havia estudado como possíveis vítimas futuras. Tinha fotografias, dados pessoais, informações sobre rotina diária, vulnerabilidades emocionais, situação financeira, tudo catalogado como se fosse uma base de dados de caça. Era como se ele tratasse a destruição de vidas humanas como um hobby macabro que praticava nas horas vagas. Letícia descobriu que durante o casamento deles, Rodrigo havia instalado aplicativos espiões no celular dela, câmeras escondidas na casa, gravadores de voz nos carros, tudo para monitorar cada movimento que ela fazia. Ele sabia com quem ela conversava, onde ia, o que comprava, que sites visitava na internet. Era uma violação de privacidade tão profunda que fez minha neta se sentir suja, violada de uma forma que ia muito além da traição física. O que mais revoltava era saber que Rodrigo havia usado essas informações para manipular Letícia de formas muito sutis durante o casamento. Ele sabia quando ela estava insegura sobre alguma coisa e aproveitava para minar ainda mais a autoestima dela. Sabia quando ela estava feliz com alguma conquista no trabalho e arranjava formas de diminuir a importância dessas vitórias. Era uma tortura psicológica constante e calculada que havia durado 3 anos inteiros. Mas minha filha, a vida tem dessas ironias cruéis que às vezes trabalham a nosso favor. Toda essa obsessão doentia que Rodrigo tinha por documentar e controlar suas vítimas acabou se tornando a própria ruína dele. Cada gravação, cada foto, cada documento que ele havia coletado para usar contra as ex-esposas se transformou em evidência criminal contra ele próprio. Era como se ele tivesse construído meticulosamente a própria prisão sem perceber. A doutora Mariana explicou que eles tinham material suficiente para processar Rodrigo por mais de 20 crimes diferentes, desde invasão de privacidade até formação de quadrilha, já que ele havia usado cúmplices em alguns esquemas mais elaborados. Amanda, a atual esposa dele, também poderia ser processada como cúmplice em alguns crimes, já que havia participado ativamente da destruição do casamento de Letícia, sabendo de toda a situação. O momento que todos estávamos esperando chegou numa manhã de terça-feira, quando Rodrigo foi preso em casa na frente de Amanda e dos vizinhos do condomínio onde moravam. Letícia estava lá, junto com as outras vítimas, assistindo enquanto aquele homem que se achava intocável era algemado e levado para a delegacia como um criminoso comum qualquer. A expressão de choque e incredulidade no rosto dele era algo que nenhuma de nós vai esquecer nunca. Amanda entrou, em desespero, quando viu o marido sendo preso, gritando que era tudo um engano, que Rodrigo era um homem honesto e trabalhador. Ela não fazia ideia de que também era apenas mais uma vítima na lista dele,
que provavelmente seria descartada da mesma forma cruel quando ele se cansasse ou encontrasse outra pessoa melhor. Ver a ingenuidade dela foi quase doloroso, porque todas nós lembramos de ter sido exatamente assim um dia. A prisão de Rodrigo virou notícia em todos os jornais da cidade, e até em alguns veículos nacionais. A mídia chamou o caso de "o predador do casamento", destacando como um homem aparentemente respeitável havia usado o instituto do matrimônio para cometer crimes contra múltiplas mulheres durante anos. Letícia deu entrevistas corajosas contando a própria história e encorajando outras possíveis vítimas a se manifestarem. E elas se manifestaram, minha filha. Depois que a notícia se espalhou, mais de 15 mulheres entraram em contato com a doutora. Mariana relatando experiências similares com Rodrigo ou com homens que seguiam padrões parecidos. Era como se aquela prisão tivesse aberto uma comporta que estava represada há anos, liberando um rio de histórias de dor e sofrimento que finalmente podiam ser contadas sem medo. O que mais me orgulhava era ver como minha neta havia se transformado em uma líder natural entre essas mulheres. Ela organizava grupos de apoio, dava palestras sobre sinais de relacionamentos abusivos, trabalhava com assistentes sociais para identificar possíveis vítimas em situação de risco. A dor que quase a destruiu havia se transformado em força para proteger outras pessoas de passarem pelo mesmo pesadelo. Rodrigo tentou de tudo para escapar das acusações. Contratou os melhores advogados que o dinheiro podia comprar, tentou subornar testemunhas, chegou até a fingir problemas psiquiátricos para alegar inimputabilidade. Mas as evidências eram esmagadoras demais, e cada tentativa de manipulação só serviu para mostrar ao tribunal exatamente o tipo de pessoa que ele realmente era. O julgamento de Rodrigo foi um dos mais acompanhados da história da cidade. A sala do tribunal ficava lotada todos os dias, com jornalistas, curiosos e principalmente mulheres que se identificavam com as histórias das vítimas. Minha neta Letícia se tornou uma espécie de símbolo de resistência para essas mulheres, mostrando que era possível enfrentar um agressor e vencer, mesmo quando tudo parecia perdido. Durante as audiências, pudemos ver Rodrigo tentando usar todas as técnicas de manipulação que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Ele chegou ao tribunal sempre bem vestido, com uma expressão de homem honesto e injustiçado, tentando conquistar a simpatia do júri, com lágrimas falsas e discursos emocionados sobre como estava sendo vítima de uma conspiração de ex-esposas vingativas. Era nauseante ver aquele desempenho teatral de quem conhecíamos a verdadeira face. Mas a doutora Mariana foi implacável na apresentação das evidências. Ela mostrou para o júri cada gravação, cada documento, cada prova dos crimes que Rodrigo havia cometido. As próprias palavras dele, registradas em áudios e vídeos que ele mesmo havia feito, se tornaram a condenação mais poderosa possível. Era impossível negar ou distorcer evidências tão claras e abundantes. O momento mais impactante do julgamento foi quando Letícia subiu ao banco das testemunhas para contar sua história. Ela falou por quase 2 horas, descrevendo em detalhes como havia sido manipulada, enganada, traída e depois sistematicamente destruída por um homem que jurou amá-la até a morte. Sua voz não tremeu nem uma vez. Seus olhos permaneceram firmes, encarando Rodrigo enquanto falava. Era a mulher mais corajosa que eu já havia visto na minha vida. Quando ela terminou de falar, o silêncio no tribunal era absoluto. Algumas pessoas estavam chorando, outras balançavam a cabeça em indignação. Até o juiz parecia visivelmente abalado com o relato. Rodrigo tentou manter a máscara de inocência, mas eu podia ver nos olhos dele uma raiva fria, como se ele estivesse calculando alguma forma de se vingar de minha neta por ter tido a coragem de desmascará-lo publicamente. As outras vítimas também deram seus depoimentos, cada uma mais devastadora que a anterior. Sandra falou sobre como perdeu o escritório de arquitetura que havia construído durante 10 anos de trabalho árduo. Patrícia descreveu como foi humilhada publicamente na universidade onde lecionava, perdendo não apenas o emprego, mas também a reputação acadêmica que havia levado décadas para construir. Fernanda, com a voz embargada, contou sobre as 2 tentativas de suicídio e como ainda lutava diariamente contra pensamentos autodestrutivos. O que mais chocou o júri
foi descobrir que Rodrigo mantinha um diário detalhado de suas conquistas, onde descrevia friamente os métodos que usava para quebrar, psicologicamente, cada vítima. Ele escrevia sobre elas como se fossem experimentos científicos, anotando que técnicas funcionavam melhor para causar diferentes tipos de sofrimento. Era a mente de um psicopata documentada em primeira pessoa, sem filtros ou tentativas de justificação. Amanda, que inicialmente havia defendido Rodrigo com unhas e dentes, mudou completamente de postura quando descobriu a existência desse diário. Ela encontrou referências a ela própria nas anotações mais recentes, onde Rodrigo descrevia como estava planejando se livrar dela assim que o bebê nascesse, usando exatamente os mesmos métodos que havia usado com as ex-esposas. A descoberta a deixou tão abalada que ela sofreu um aborto espontâneo devido ao estresse emocional. Quando Amanda se ofereceu para testemunhar contra Rodrigo, a defesa dele entrou em colapso total. Ela revelou conversas onde ele admitia ter prazer em destruir a vida das ex-esposas, onde se vangloriava de ser capaz de fazer qualquer mulher se apaixonar por ele e depois jogar tudo fora quando se cansasse. Era o último prego no caixão de qualquer chance que ele tinha de escapar da condenação. O júri não precisou de muito tempo para deliberar. Em menos de 3 horas, eles voltaram com um veredicto unânime, culpado em todas as acusações. Rodrigo foi condenado a 22 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumprir pelo menos 15 anos. Além disso, ele teria que pagar indenizações milionárias para todas as vítimas, dinheiro que seria retirado das contas secretas que havia usado para esconder o patrimônio roubado. O momento da leitura da sentença foi catártico para todas nós. Ver aquele homem que se achava intocável sendo levado algemado para começar uma longa temporada na cadeia foi a justiça que tínhamos esperado por tanto tempo. Letícia chorou, mas dessa vez eram lágrimas de alívio e vitória, não de dor e desespero como tantas vezes antes. Mas minha filha, a história não termina aí. A prisão de Rodrigo teve consequências que nenhum de nós havia antecipado. Nos primeiros meses na cadeia, ele tentou manter a mesma arrogância de sempre, achando que conseguiria manipular até mesmo os outros presos e guardas. Ele não fazia ideia do tipo de justiça que existe dentro de uma penitenciária, especialmente para crimes contra mulheres. Os outros detentos souberam rapidamente por que Rodrigo estava ali. Homens que maltratam mulheres não são bem vistos, nem mesmo no mundo do crime, onde existe um código de honra muito específico sobre certas questões. Rodrigo começou a ser isolado, ameaçado, humilhado pelos próprios colegas de prisão que consideravam os crimes dele como algo desprezível até para os padrões deles. A primeira agressão aconteceu depois de apenas 2 meses. Rodrigo foi hospitalizado com fraturas no rosto e costelas quebradas, resultado de uma discussão com outros presos que não aceitavam ter um predador de mulheres dividindo o mesmo espaço. Ele pediu para ser transferido para o isolamento, mas a diretoria da prisão disse que não havia motivos para proteção especial, já que ele não era considerado um preso de alto risco. As agressões se tornaram rotineiras. Rodrigo vivia com medo constante, sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando a próxima humilhação ou violência. Era exatamente o mesmo sentimento de terror e desespero que ele havia causado em suas vítimas durante anos. A diferença era que agora ele estava do outro lado, experimentando na própria pele o que significava ser caçado por predadores mais fortes. Ele tentou escrever cartas para Letícia e as outras ex-esposas, pedindo perdão e implorando para que elas intercedessem por ele junto às autoridades carcerárias. As cartas eram patéticas, cheias de autocomiseração e promessas vazias de mudança. Nenhuma das mulheres respondeu. Elas haviam seguido em frente com suas vidas e não tinham mais tempo nem energia para desperdiçar com aquele homem que já havia causado dano demais. Letícia usou o dinheiro da indenização para abrir uma organização de apoio a mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Ela transformou a própria dor em propósito, dedicando a vida a educar outras mulheres sobre os sinais de alerta e a oferecer suporte para quem estava passando por situações similares. Era bonito ver como ela havia encontrado uma forma de dar sentido a todo o sofrimento que havia passado.
A história de Rodrigo se espalhou pelo sistema penitenciário nacional, servindo como exemplo do que acontece com homens que destroem a vida de mulheres inocentes. Outros presos que estavam ali por crimes parecidos começaram a ter o mesmo tratamento, criando uma espécie de justiça natural dentro das prisões que o sistema judicial formal nem sempre consegue proporcionar. 3 anos depois da condenação, a vida de todos os envolvidos havia tomado rumos completamente diferentes. Letícia não era mais a mulher quebrada que havia chegado na minha casa naquela noite chuvosa. Ela se tornou uma das principais ativistas do país na luta contra a violência doméstica e relacionamentos abusivos, palestrando em universidades, participando de programas de televisão, escrevendo artigos que ajudavam outras mulheres a identificar sinais de perigo antes que fosse tarde demais. A organização que ela fundou com o dinheiro da indenização já havia atendido mais de 1.000 mulheres em situação de vulnerabilidade. Elas ofereciam apoio psicológico, orientação jurídica, abrigo temporário e capacitação profissional para mulheres que precisavam reconstruir a vida depois de relacionamentos destrutivos. Era emocionante ver como algo tão terrível havia se transformado em uma força positiva que estava salvando vidas todos os dias. As outras vítimas de Rodrigo também seguiram caminhos de reconstrução e propósito. Sandra abriu um novo escritório de arquitetura especializado em projetos de casas de apoio para mulheres vítimas de violência. Patrícia voltou à universidade como professora titular, agora dedicando parte de sua pesquisa a estudos sobre manipulação psicológica em relacionamentos. Fernanda se tornou psicóloga clínica especializada em trauma e já havia ajudado centenas de pessoas a superarem experiências similares à sua. Enquanto isso, Rodrigo definhava na prisão como uma sombra do homem arrogante que um dia foi. As constantes agressões e humilhações haviam quebrado completamente seu senso de superioridade. Ele vivia isolado, com medo dos outros presos, dependendo da proteção dos guardas para sobreviver mais um dia. O homem que um dia se achava um predador superior havia se tornado a presa mais frágil de todo o sistema penitenciário. Carla, que havia sido a primeira a organizar o grupo de vítimas, me mandava relatórios regulares sobre a situação de Rodrigo na prisão. Ela mantinha contato com advogados e funcionários do Tintuzinho sistema carcerário, não por vingança, mas para garantir que ele cumprisse integralmente a pena e não conseguisse nenhum benefício que pudesse colocá-lo de volta nas ruas antes do tempo devido. E se você sente que essa luta por justiça merece apoio, que histórias como essa precisam chegar a mais mulheres que podem estar passando pela mesma situação, considere clicar em Valeu Demais para fortalecer essa rede de proteção que estamos construindo juntas. Cada gesto conta para que possamos continuar alertando e protegendo outras vítimas potenciais. Mas minha filha, mesmo na prisão, Rodrigo não havia perdido completamente sua natureza predatória. Ele começou a manipular alguns guardas novatos, contando histórias inventadas sobre como havia sido injustiçado por ex-esposas vingativas. Conseguiu que alguns deles o tratassem com mais privilégios, permitindo telefonemas não autorizados e acesso a materiais que outros presos não tinham. Era assustador ver como, mesmo em condições tão adversas, ele ainda tentava exercer controle e manipulação sobre pessoas vulneráveis. Descobrimos que Rodrigo estava tentando usar esses privilégios para obter informações sobre a localização atual de suas ex-esposas. Ele havia conseguido alguns endereços e números de telefone através de guardas corruptos e estava planejando algum tipo de retaliação assim que tivesse oportunidade. Quando Letícia soube disso, ela imediatamente acionou a doutora Mariana para tomar medidas legais que impedissem qualquer tentativa de contato ou perseguição. A investigação revelou uma rede de corrupção dentro da prisão que permitia que alguns detentos mantivessem atividades criminosas mesmo atrás das grades. Rodrigo era apenas um dos beneficiários desse esquema, mas havia se tornado o mais perigoso por causa de sua natureza manipuladora e sede de vingança. Vários funcionários foram demitidos e alguns até processados por facilitarem atividades ilegais. Rodrigo foi transferido para uma prisão de segurança máxima, onde o controle era muito mais rígido e as oportunidades de manipulação praticamente inexistentes.
Lá, ele foi colocado em isolamento total por questões de segurança, tanto dele quanto de possíveis vítimas do lado de fora. Era o fim de qualquer chance que ele tinha de causar mais danos enquanto cumpria sua sentença. O isolamento teve um efeito devastador na mente já perturbada de Rodrigo. Acostumado a exercer controle e manipulação constante sobre outras pessoas, ele não conseguia lidar com a solidão absoluta e a falta de poder sobre qualquer situação. Começou a mostrar sinais de deterioração mental, tendo alucinações, conversando sozinho, perdendo gradualmente a conexão com a realidade. Amanda, que havia perdido o bebê e se divorciado de Rodrigo durante o julgamento, tentou visitá-lo uma única vez na nova prisão. Ela disse depois que mal reconheceu o homem com quem havia sido casada. Rodrigo estava magro, pálido, com cabelos grisalhos e olhos vazios de quem havia perdido completamente a sanidade. Ela saiu da visita chorando, não de pena dele, mas de alívio por ter escapado a tempo de não acabar como as outras vítimas. A transformação de Rodrigo de predador poderoso em presa indefesa foi documentada por psiquiatras da prisão como um estudo de caso sobre como sociopatas reagem quando são privados de suas ferramentas de controle e manipulação. Era um processo fascinante e assustador de assistir, mostrando que por baixo de toda aquela crueldade calculada, havia apenas um homem fraco e covarde que dependia de causar sofrimento em outros para se sentir poderoso. Enquanto isso, Letícia recebeu uma ligação que mudou mais uma vez o rumo de toda essa história. Era de uma jornalista investigativa de São Paulo que estava produzindo um documentário sobre predadores em relacionamentos e queria incluir o caso de Rodrigo como exemplo principal. Ela havia descoberto que existiam dezenas de homens pelo país usando métodos similares e queria expor esse padrão criminoso em escala nacional. O documentário, quando foi ao ar, causou um impacto social enorme. Milhares de mulheres entraram em contato com a produção, relatando experiências similares, e muitas conseguiram identificar padrões abusivos em seus relacionamentos atuais antes que fosse tarde demais. Foi como se aquela história terrível tivesse se transformado em uma ferramenta de prevenção e proteção para mulheres em todo o Brasil. Letícia se tornou consultora do documentário e depois passou a trabalhar com outras produções similares, sempre com o objetivo de educar e proteger outras mulheres. Ela dizia que se sua dor terrível pudesse servir para poupar outras pessoas de passarem pelo mesmo, então todo o sofrimento teria valido a pena. Era uma perspectiva de vida que me enchia de orgulho da mulher corajosa que minha neta havia se tornado. O sucesso do documentário levou à criação de uma lei federal mais rígida contra crimes de manipulação psicológica em relacionamentos. A Lei Letícia, como ficou conhecida, criminalizava especificamente as táticas que Rodrigo e outros predadores usavam, criando punições mais severas e ferramentas legais mais eficazes para proteger as vítimas. Era a vitória final contra um sistema que por muito tempo havia ignorado esse tipo de violência silenciosa. Rodrigo, mesmo isolado na prisão, soube da criação da lei através de notícias no Minutos Rádio. Segundo os relatórios médicos, essa foi a gota d'água que completou sua deterioração mental. Saber que sua própria crueldade havia resultado em proteção legal para futuras vítimas foi mais do que sua mente perturbada conseguiu suportar. Ele entrou em um estado de catatonia, do qual nunca mais saiu completamente. 5 anos após a prisão de Rodrigo, recebemos uma ligação que nenhum de nós esperava. Era do diretor da penitenciária, informando que Rodrigo havia sofrido um colapso mental completo e estava sendo transferido para um hospital psiquiátrico judiciário. Os médicos disseram que ele havia desenvolvido uma forma severa de esquizofrenia carcerária, agravada pela culpa inconsciente pelos crimes que havia cometido. Era como se a própria mente dele tivesse se voltado contra ele como forma de punição. Letícia recebeu a notícia com uma mistura de alívio e tristeza. Alívio, porque significava que Rodrigo nunca mais representaria uma ameaça para nenhuma mulher. E tristeza, porque via nessa deterioração mental o desperdício completo de uma vida que poderia ter sido usada para o bem.
Ela sempre dizia que preferia ver mudança genuína e arrependimento do que a destruição total de qualquer ser humano, mesmo daqueles que haviam causado tanto mal. No hospital psiquiátrico, Rodrigo vivia em um mundo próprio, desconectado da realidade. Ele passava horas conversando com pessoas imaginárias que pareciam ser versões distorcidas de suas ex-esposas. Os psiquiatras relatavam que ele pedia perdão constantemente para essas alucinações, implorando uma absolvição que nunca viria. Era como se sua mente tivesse criado um tribunal interno onde ele era julgado eternamente pelos próprios crimes. Amanda, que havia se casado novamente e construído uma nova vida, decidiu visitá-lo uma última vez, não por compaixão, mas para ter certeza de que havia realmente superado o trauma de ter sido casada com um monstro. Ela encontrou um homem irreconhecível, magro, de cabelos brancos, olhos vazios que não conseguiam focar em nada por mais de alguns segundos. Quando ele a viu, começou a chorar e pedir perdão, mas era claro que não sabia realmente com quem estava falando. Enquanto isso, o trabalho de Letícia continuava salvando vidas pelo país inteiro. A organização que ela havia criado se transformou em uma rede nacional com filiais em 15 estados brasileiros. Eles já haviam atendido mais de 5.000 mulheres e crianças, oferecendo não apenas abrigo e proteção, mas também programas de capacitação profissional que permitiam que essas pessoas reconstruíssem completamente suas vidas. Minha neta se casou novamente aos 35 anos. Dessa vez com um psicólogo que havia conhecido durante uma conferência sobre violência doméstica. Marcos era um homem gentil, paciente, que entendia os traumas que Letícia havia enfrentado e respeitava o tempo que ela precisava para confiar plenamente em alguém novamente. Era bonito ver minha neta aprendendo a amar de novo, dessa vez com a sabedoria de quem conhecia os sinais de perigo e a força de quem havia superado o inferno. O casamento foi pequeno, íntimo, apenas família e amigos mais próximos. Mas o que tornou a cerimônia especial foi a presença de dezenas de mulheres que haviam sido ajudadas pela organização de Letícia ao longo dos anos. Elas vieram de todos os cantos do país para celebrar não apenas o novo casamento da mulher que as havia ajudado, mas também a vitória do amor sobre a destruição, da esperança sobre o desespero. 2 anos depois do casamento, Letícia engravidou de gêmeos. A gravidez foi acompanhada de perto por médicos especializados em gestações de alto risco emocional, porque os traumas do passado ainda podiam afetar seu bem-estar durante momentos de vulnerabilidade. Mas Marcos foi o companheiro perfeito, oferecendo todo o suporte emocional que ela precisava para viver aquela experiência com joy e tranquilidade. Quando os bebês nasceram, um menino e uma menina, Letícia disse que finalmente entendia o significado da palavra renovação. Aquelas crianças representavam não apenas a continuidade de sua linhagem familiar, mas também a prova de que é possível reconstruir completamente a vida depois de experiências devastadoras. Ela havia transformado a dor mais profunda em amor incondicional, o trauma em sabedoria, o desespero em esperança. O contraste entre a vida que Letícia construiu e o destino de Rodrigo era impressionante. Enquanto ela floresceu, criou uma família linda, construiu uma carreira significativa e ajudou milhares de pessoas. Ele definhava em um hospital psiquiátrico, preso em sua própria mente perturbada, pagando eternamente pelos crimes que havia cometido. Era a demonstração mais clara possível de que nossas escolhas determinam nosso destino. As outras vítimas de Rodrigo também construíram vidas plenas e significativas. Sandra se tornou uma das arquitetas mais respeitadas do país, especializada em projetos sociais. Patrícia publicou 3 livros sobre psicologia de relacionamentos que se tornaram referência acadêmica. Fernanda abriu uma clínica de tratamento para trauma que atendia gratuitamente mulheres de baixa renda. Cada uma delas transformou o sofrimento em propósito, a dor em cura para outras pessoas. Carla, que havia sido a primeira a organizar o grupo de vítimas, se tornou investigadora particular, especializada em casos de violência doméstica.
Ela trabalhava em parceria com delegacias especializadas, ajudando a coletar evidências e desmascarar agressores antes que pudessem causar danos irreversíveis. Seu trabalho já havia resultado na prisão de dezenas de homens que seguiam padrões similares ao de Rodrigo. O documentário sobre o caso ganhou prêmios internacionais e foi exibido em mais de 20 países, inspirando mulheres ao redor do mundo a denunciarem seus agressores e buscarem ajuda. A história de Letícia se tornou símbolo global de resistência e superação, mostrando que é possível transformar as experiências mais terríveis em força para ajudar outras pessoas. Rodrigo, em seus momentos de lucidez cada vez mais raros, às vezes perguntava pelos médicos sobre suas ex-esposas. Quando soube que Letícia havia se casado novamente e tinha filhos, ele chorou por horas, repetindo que ela merecia toda a felicidade do mundo. Era como se em algum lugar profundo de sua mente destruída, ainda existisse um fragmento de humanidade que reconhecia a maldade do que havia feito. Mas essas manifestações de remorso eram breves e logo eram substituídas por novos episódios de delírio e confusão mental. Os médicos disseram que a deterioração era irreversível, que Rodrigo provavelmente passaria o resto da vida naquele estado de semiconsciência, preso entre a realidade e um mundo de alucinações criado pela própria culpa. A última vez que alguém visitou Rodrigo foi quando um padre do hospital tentou oferecer conforto espiritual. Mesmo em estado mental precário, Rodrigo disse que não merecia perdão de Deus nem de ninguém, que havia causado sofrimento demais para ser absolvido. Era uma confissão final de um homem que finalmente compreendia, mesmo que tardiamente, a extensão do mal que havia causado na vida de pessoas inocentes. Hoje, 8 anos depois daquele dia terrível em que Letícia descobriu a traição de Rodrigo, posso dizer com o coração cheio de orgulho que minha neta se tornou uma das mulheres mais admiráveis que já conheci em meus 73 anos de vida. Ela está com 36 anos, mãe de gêmeos lindos de 4 anos, esposa de um homem que a ama de verdade e líder de um movimento nacional que já salvou incontáveis vidas de mulheres em situação de vulnerabilidade. Os filhos dela, Sofia e Gabriel, crescem em um ambiente de amor genuíno, muito diferente da farsa que foi o casamento com Rodrigo. Marcos é um pai presente, carinhoso, que ensina às crianças sobre respeito, empatia e a importância de tratar todas as pessoas com dignidade. É emocionante ver como Letícia conseguiu quebrar qualquer ciclo de dor que poderia ter afetado a próxima geração, criando filhos em um lar verdadeiramente amoroso. A organização que ela fundou se tornou referência internacional no combate à violência doméstica e relacionamentos abusivos. Eles desenvolveram programas inovadores de prevenção que são agora utilizados em escolas, universidades e empresas por todo o país. Letícia viaja constantemente dando palestras, participando de conferências, trabalhando com legisladores para criar leis mais eficazes de proteção às mulheres. No mês passado, ela recebeu uma homenagem do Senado Federal pelos serviços prestados à causa feminina no Brasil. Durante o discurso, ela falou sobre como a dor mais profunda pode ser transformada em propósito mais elevado, como o sofrimento pode ser o combustível para mudanças positivas que beneficiam toda a sociedade. Não havia uma pessoa seca no auditório quando ela terminou de falar. Rodrigo ainda está internado no Hospital Psiquiátrico Judiciário, agora com mais de 40 anos, mas aparentando muito mais idade devido à deterioração mental e física. Os médicos relatam que ele vive completamente desconectado da realidade, em um mundo interno onde luta constantemente contra demônios criados pela própria consciência culpada. É uma existência que não desejo nem para meus piores inimigos, mas que representa a justiça cósmica funcionando de forma implacável. Amanda se casou novamente e tem 2 filhos com o novo marido. Ela participa ativamente dos grupos de apoio organizados pela equipe de Letícia, ajudando outras mulheres que estão descobrindo que seus parceiros não são quem aparentam ser. Sua experiência com Rodrigo, embora breve, deixou marcas profundas que ela transformou em sabedoria para orientar outras mulheres em situações similares. As outras vítimas originais de Rodrigo continuam prosperando em suas novas vidas. Sandra acabou de inaugurar seu 5º projeto de habitação social para mulheres vítimas de violência.
Patrícia se tornou professora emérita na universidade e suas pesquisas sobre manipulação psicológica são citadas mundialmente. Fernanda expandiu sua clínica e agora treina outros terapeutas especializados em trauma de relacionamento por todo o país. Carla continua seu trabalho como investigadora particular e já documentou mais de 100 casos de homens que seguiam padrões similares ao de Rodrigo. Seu trabalho resultou na criação de um banco de dados nacional que ajuda autoridades a identificar predadores em relacionamentos antes que possam causar danos irreversíveis. É um legado poderoso que protege mulheres que nem mesmo sabem que estão em perigo. A Lei Letícia, que criminalizou especificamente os tipos de manipulação psicológica que Rodrigo praticava, já resultou na condenação de mais de 200 homens por crimes similares. Juízes em todo o país utilizam o caso dele como precedente para sentenças mais severas contra agressores que usam táticas de controle mental e destruição sistemática da autoestima de suas vítimas. Minha filha, quando penso em toda essa jornada, desde aquela noite terrível em que Letícia chegou em casa destroçada até hoje, vendo ela como uma mulher realizada e feliz, não posso deixar de acreditar que existe uma justiça superior funcionando neste mundo. O mal que Rodrigo causou não ficou impune, nem mesmo quando o sistema judicial humano parecia insuficiente para dar conta de tamanha crueldade. A história desta família me ensinou que a verdadeira vitória sobre a maldade não vem da vingança, mas da transformação. Letícia não se tornou uma pessoa amarga ou vingativa por causa do que passou. Pelo contrário, ela canalizou toda aquela dor em compaixão por outras mulheres, toda aquela raiva em energia para mudanças positivas, todo aquele desespero em esperança para quem estava perdendo a fé na bondade humana. Hoje, quando vejo minha neta brincando com os filhos no quintal, rindo com o marido durante o jantar, ou falando apaixonadamente sobre os projetos da organização, sei que o amor venceu o ódio, a luz venceu as trevas, a esperança venceu o desespero. Rodrigo destruiu temporariamente a vida de várias mulheres, mas no final foram elas que destruíram definitivamente o poder dele de causar mal a outras pessoas. E você que me acompanhou até aqui nesta história dolorosa, mas necessária, espero que tenha aprendido algo sobre a importância de reconhecer os sinais de relacionamentos abusivos, sobre a força incrível que existe dentro de cada um de nós para superar as adversidades mais terríveis e sobre como nossas maiores dores podem se transformar em nossos maiores propósitos. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez refletir sobre relacionamentos na sua própria vida ou na vida de pessoas próximas, considere compartilhar essas lições com outras mulheres que possam precisar ouvir isso. Às vezes, uma história como essa pode ser exatamente o que alguém precisa para encontrar coragem de sair de uma situação perigosa ou para pedir ajuda antes que seja tarde demais. E se você tem uma história própria de superação, de transformação da dor em propósito, eu adoraria ouvir. Conte para a nossa comunidade como conseguiu superar momentos difíceis, que lições aprendeu, que forças descobriu dentro de si mesma que nem sabia que existiam. Suas experiências podem ser a inspiração que outra pessoa precisa para não desistir da própria vida. Espero que esta história tenha mostrado que não importa quão escura pareça a noite, sempre existe a possibilidade de um amanhecer mais brilhante. Não importa quão profunda seja a dor, sempre existe a chance de transformá-la em algo belo e significativo. E não importa quão poderoso pareça ser aquele que nos fere, a verdade e a justiça sempre encontram um caminho para prevalecer. Obrigada por ter me acompanhado nesta jornada emocional. Se inscreva no nosso canal para mais histórias de superação, de justiça, de mulheres que encontraram força onde pensavam que só havia fraqueza. Juntas, somos mais fortes. Juntas, podemos proteger umas às outras. Juntas, podemos garantir que histórias como a de Rodrigo se tornem cada vez mais raras, até que um dia deixem de existir completamente. Que Deus abençoe você e todas as mulheres corajosas que lutam diariamente por uma vida digna, respeitosa e cheia de amor verdadeiro. E lembre-se sempre,
Você é mais forte do que imagina, mais valiosa do que qualquer pessoa cruel pode fazer você acreditar, e merece todo o amor e respeito do mundo.